um dado preocupante veio à tona no mercado de autopeças brasileiro. 20% dos lubrificantes vendidos no Brasil são falsificados. Esse número é da Associação Brasileira de Combate à Falsificação e divulgados ao mercado pelo Instituto Combustível Legal. Para falar sobre esse assunto, nós procuramos a Fuchs, que é uma fabricante de óleo de motor, óleo de transmissão e outros lubrificantes para a linha automotiva. A nossa conversa foi além das dicas para se comprar um óleo de qualidade, mas também conversamos sobre óleos base e a importância da homologação e aprovação de montadora para os lubrificantes utilizados nos veículos. Confere aí com a gente. Martim, um dos grandes problemas hoje que o mundo automotivo está enfrentando é a falsificação. Não só falsificação de peças, já não bastava a falsificação de peças de reposição, agora também de lubrificante. E um lubrificante errado nesses veículos modernos, todo mundo que é técnico sabe que é desastroso. A quebra ocorre em prazos muito curtos. O que a Fuchs, como uma das maiores produtoras de lubrificante do mundo e mais conceituada, tem a dizer a respeito disso? Quais são as medidas que a Fuchs recomenda e que toma com relação aos seus produtos para evitar produto falsificado? Perfeito, professor. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Fernando. É um prazer poder, né, levar informação para o nosso mercado, para o nosso público, para o consumidor, para o aplicador, que eu acho que é informação que faz a gente mudar esse cenário, né, professor? Infelizmente, é uma realidade no Brasil, né, de acordo com o Instituto do Combustível Legal, né, isso é uma informação pública que está acessível para todos, né? Cerca de 20% dos lubrificantes comercializados no Brasil são falsificados ou adulterados, né? Existe uma diferença entre falsificação e adulteração, porém o prejuízo no final vai ser o mesmo, né? Que é o reparo do veículo, uma perda de uma peça ou até de um motor, né? Então, assim, esse dado chama atenção, né? Não somente pelo impacto no veículo, como também tem impactos financeiros e econômicos para o nosso país e nosso segmento, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, né? A Fuchs, ela tem ali, nós temos algumas formas de diminuir essa falsificação, né? Claro que, infelizmente, todos os fabricantes estão sujeitos, né, a terem seus produtos ou falsificados ou adulterados, né? Mas a gente toma algumas atitudes com relação a isso, né? A primeira delas, a Fuchs, ela tem um selo, né, de proteção. Esse selo, ele permite que seja facilmente identificado um produto falsificado ou adulterado pela Fuchs. Se esse selo estiver rompido ou, né, ou violado, isso significa que esse produto sofreu alguma alteração. Só que esse selo é um pouquinho diferente do que nós temos no mercado, né? Esse selo é um hermeticamente fechado, é um selo que tem uma composição, a gente chama de um dispositivo, né? Que ele não é facilmente encontrado aqui no mercado, ele é importado. Então isso já, a partir do momento que o consumidor ou o aplicador comece a conhecer os nossos produtos, ele vai perceber que aquele selo que nós temos hoje, ele não encontrar o mesmo selo no próximo produto, realmente aí tem alguma suspeita e levanta aí algum questionamento. A Fuchs trabalha com e-commerce, ela vende no e-commerce, ou em si vender no e-commerce tem um lugar específico aonde o aplicador, o mecânico, ou mesmo o consumidor final possa ir com segurança e receber produto legítimo Fuchs? Esse é um dos grandes problemas que a cadeia enfrenta hoje, né? Os fabricantes
A gente brinca que a internet tem todas as suas vantagens, enfim, mas é uma terra sem lei que a gente brinca, né? Infelizmente, ali você encontra de tudo, né? Todo tipo de comerciante, de lojas, algumas que são autorizadas, né? Outras não. Então é importante o consumidor ele se atentar, né? Aquele site que ele está navegando, né? Consultar o histórico daquele marketplace, né? Mas respondendo a sua pergunta, a Fux não trabalha com e-commerce, a não ser alguns parceiros autorizados, que ele pode encontrar no nosso site, que esses sim são os parceiros autorizados a revender no marketplace, né? Mas fora isso, realmente existe todo um cuidado que deve ser feito, né? Para o consumidor ou aplicador na hora de comprar, por exemplo, no marketplace. Dentro de uma delas, isso vale não só para o marketplace, como também para o nosso mercado físico, né? Pedir nota fiscal, né? Nota fiscal é um comprovante da compra, ele pode ser precaver com aquilo lá, ser ressarcido futuramente, se encontrar um problema de um lubrificante, enfim. Eu acho que um dos pontos que a gente briga no Brasil também, fora na falsificação, é a sonegação, né? E a sonegação, ela também leva à falsificação, né? Levam para um caminho que pode ser encontrado aí produtos ou falsificados ou adulterados. Martinho, eu sei que quando a gente conversa sobre falsificação, quando a gente discute abertamente sobre falsificação, dependendo do que a gente fala, a gente acaba ajudando o falsificador a melhorar a falsificação dele. A Fux já pegou produto falsificado nas mãos? Não, né, por enquanto não. Nós estamos bem atentos ao mercado, né? Então a gente tem um canal formal de distribuição. Então a gente só vende para nossos parceiros autorizados. Então são clientes ou distribuidores já de alguns anos. Alguns estão entrando na nossa rede de distribuição agora, mas são pessoas que são empresas, né, renomadas ou empresas que já têm um histórico no mercado, né? Então isso nos traz um pouco de confiabilidade no processo. Então a gente evita ter muitos canais de vendas, muitos clientes ou pequenos revendedores, ou pequenos atacados ou lojas de varejo, porque aí sim você perde um pouco do controle, né? Então, a partir do momento que você tem uma rede de distribuidores autorizados, aquele consumidor, aquela oficina mecânica, aquele aplicador que queira comprar um produto da Fux, ele vai através desse canal. Então, isso já diminui a margem, a possibilidade de uma falsificação. Ou seja, até o presente momento, a Fux não tem conhecimento de que seu produto tenha sido falsificado. Perfeito, perfeito. Até o momento não temos tido. Os cuidados que o consumidor ou que o próprio mecânico, que o guerreiro das oficinas precisa ter antes de aplicar, você já deixou bem claro, e é procedência. É comprar de lugar com procedência, obviamente desconfiar de preços muito baixos. Perfeito, preços baixos, né? Existe, perdão até de interromper, professor, mas já pegando o gancho ali, né? Então você tem alguns detalhes que o consumidor, o aplicador pode prestar atenção na hora da compra do produto, né? Que pode determinar, né, entre comprar um produto adulterado ou falso ou não, né? Então a primeira delas é lugar de procedência, que o professor comentou muito bem. Nota fiscal, que nós já comentamos, né? Exigir sempre a nota fiscal. E aí existem algumas características que podem, né, ajudar o consumidor, o aplicador aí a perceber se o produto é falsificado ou não. Então, ver se sempre o produto tem o rótulo, né? O rótulo com validade, importante, entender a validade. Né, todos os fabricantes colocam a validade por uma obrigatoriedade da ANP, né? O registro da ANP, né? O registro MP também é um identificador, né? Então tem que ter número de lote, responsável técnico, né? Então se
se o rótulo tiver uma dificuldade de leitura, né, pode levar, né, a uma suspeita, né, não que signifique que possa ser, mas, né, pode levar a uma suspeita de que o produto pode chegar a ser adulterado ou falsificado, né? Então, verificação do lacre, número do lote, data da fabricação, CNPJ do fabricante e nota fiscal são alguns procedimentos que a gente chama de simples, né? Procedimentos simples, mas que ajudam a evitar, né, que o consumidor, o aplicador caia num produto falso, adulterado, né? Eu acho que é importante a gente reforçar a questão do preço, embora seja algo sensível de se falar, mas hoje em dia o reparo dos veículos está cada vez mais preciso. Veículos atuais possuem motores com folgas cada vez mais justas e não aceitam mais óleos alternativos àqueles que são recomendados por montadora. Então é interessante, eu acho, a gente reforçar, ou então o Marcelo comentar o que que a gente pode orientar o consumidor, como conscientizar o consumidor de que ele não tem atalho, ele não tem promoção, ele precisa pagar o preço do óleo, né? O valor do óleo correto que ele precisa colocar no carro dele, porque naquele momento o óleo ele não é um custo, naquele momento é um investimento na saúde do motor dele, uma vez que o óleo correto, com a troca correta, vai prevenir que o motor tenha um problema, que aí sim pode causar um custo, né, um prejuízo, né, infinitamente maior do que 1 litro de óleo que esteja no preço correto praticado no mercado, né? Perfeito. Aí eu gostaria de fazer uma ressalva, Fernando, que acho que é muito bem colocado da sua parte. Nós temos aí duas questões, né? A primeira é que nesse ambiente de falsificação, né, eu acho que não só os fabricantes e o consumidor, né, têm responsabilidade da cadeia como um todo. Então, aqueles lojistas, né, aqueles varejos que também encontram preços muito abaixo de mercado, eles também são corresponsáveis por, né, é, né, fazer entrar nesse mercado de falsificação, né? Então, assim, quando o varejista também ele encontra uma oferta muito diferente do que ele vem sendo recebido por outros distribuidores, o seu fornecedor atual, ele também precisa desconfiar. Então, acho que, né, toda a cadeia, né, ela tem essa obrigatoriedade, né, essa obrigação, assim como o nosso governo também precisa aumentar a fiscalização, ser mais rígido, né, na hora de aplicação de multas, enfim. Então, quando a gente fala de falsificação, né, ou adulteração, é a cadeia como um todo que precisa se responsabilizar e atuar em cima para que a gente tenha, né, uma menor efetividade aí desses produtos no mercado. E com o segundo ponto, que é muito importante, realmente a tecnologia vem mudando um pouco os motores mais modernos, né? Então a gente hoje tem uma variedade enorme de produtos aí no mercado, né? E esses motores eles são mais sensíveis, né? Cada atualização, cada evolução dos motores, né? Eles ficam não só pelas folgas, né, geradas ali na sua concepção do motor, mas também como toda a parte eletrônica, né? Então, alguns sensores também acabam sendo prejudicados ali quando você coloca, por exemplo, um fluido de arrefecimento de baixa qualidade. Então, hoje a Flux, né, aproveitando para falar um pouquinho da Flux, que é uma empresa multinacional alemã, né? Ela vai cumprir agora em 2031 100 anos de história. Ela começou na cidade de Mannheim, né? E ela atua em vários segmentos de lubrificantes, né? Para indústria, para mineração, enfim. E nas montadoras e no mercado de reposição, que é a nossa responsabilidade atualmente, a gente preza por lubrificantes com normativas, né? A gente entende que os lubrificantes cada vez mais devem atender aquela exigência feita pela montadora, né? Então, a diferença entre um produto, né, ter a norma e não ter a norma, ela pode ser uma consequência
até grado no futuro da manutenção e do tempo de vida útil do equipamento, né? Então a Flux, ela realmente, como você bem colocou, Fernando, a gente trabalha com inúmeras homologações, é o nosso maior mercado hoje, né, de produtos homologados. É claro que o mercado brasileiro, infelizmente, ele ainda é um mercado de preço, então você tem que ter algumas alternativas econômicas para uma frota que tem mais de 11 anos na parte de veículos leves, e na parte de veículos comerciais mais de 15 anos, né? Então você tem que ter um produto, às vezes, econômico para poder atingir um consumidor que não tem acesso a alguns produtos mais nobres, digamos assim. Não que não sejam nobres os produtos, mas produtos com uma tecnologia superior, uma motivação, enfim, né? Eu vou fazer uma pergunta sobre normas, uma não, algumas. Mas antes eu queria tocar num assunto um pouquinho mais técnico. Naquela conversa que nós tivemos lá no ADG, você citou algumas categorias, algumas classificações de bases que me deixaram curioso. Por quê? Eu já estudei alguma coisa sobre lubrificação, alguns livros, alguns trabalhos. E essas classificações que você citou, pelo menos na bibliografia básica que eu conheço, não aparecem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas classificações desses óleos básicos, da onde eles vêm, porque todo mundo acha que só existe um fornecedor de óleo base. Pelo menos estou falando de óleo mineral. Sim. E, pelo que eu entendi, a coisa não é bem assim. Não, na verdade, o mundo mudou bastante, né? Essa modernização da frota no mundo todo, inclusive, né, com o avanço da tecnologia elétrica e híbrida, principalmente aqui no Brasil, os lubrificantes vêm mudando. Então, hoje nós temos algumas classificações mundiais de óleo básico, que a gente chama de grupos, né? Então, você tem o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 4, e já tem um grupo 5, que é chamado de PAO, né? Então, é uma nomenclatura, uma palavrinha feia, mas já são alguns grupos, né? Classificados como grupos, e a gente encontra quase todos aqui no Brasil, né? Mas, de novo, como é um mercado mais voltado para preço e uma frota um pouco mais antiga do que a frota mundial, né? A gente encontra muito mais o grupo 1 e 2 aqui no Brasil, né? O grupo 3 são óleos sintéticos, grupo 3 e 4, né? O grupo 1 ele é relativamente feito para óleos minerais, lubrificantes minerais. Você tem o grupo 2, que é um óleo de refino, né? Ele é tratado, o grupo 1 e o grupo 3 são óleos usados refinados, e aí eles surgem para o grupo 2, que é um lubrificante perdão, que é uma base que depois vai ser utilizada para se fazer um novo produto. Na Europa, isso já está muito mais avançado. Uma das formas que as empresas, tanto de lubrificantes como as empresas montadoras, buscam, né, a sua eficiência energética, que é o grande caminho da modernização dos motores e as tecnologias, é a busca da eficiência energética, desde o menor consumo até o descarte, né? Então, o grupo 2 ele se torna um componente importante dentro da cadeia, porque esse óleo usado, ele é reciclado e transformado no novo, né? É claro, como qualquer tipo de produção, você tem diferentes tipos de qualidades, dependendo do processo, dependendo da forma como você faz, né? Mas o grupo 2 ele é uma realidade muito forte na Europa, né? O óleo de refino, né? E é uma tendência mundial na busca essa busca da energia limpa, né? Tanto que a Flux, por exemplo, ela é já uma empresa de CO2 neutra, né, desde 2020, se não me engano, 2021.
É, mas por compensação. O que é a compensação? Tudo que a gente emite de CO2, a gente compensa de alguma outra forma, seja por compra de materiais, matéria-prima, ou alguma compensação feita de alguma outra forma, né? Ou seja, ou descarte, ou algumas iniciativas de redução de emissão de carbono que a gente faz perante o mundo. Então, por exemplo, um exemplo, lá na África, infelizmente, muita gente usa o carvão como uma forma de cozinhar. Então, a Fux, ela, todo ano, ela doa uma certa quantidade de fogão para que as pessoas possam sair do carvão para gás, né? Então, são formas de compensação desse CO2. Mas a busca de redução energética, ela é no mundo todo e no Brasil não vai ser diferente. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho desse comentário que você fez a respeito das bases de refino e vou fazer uma pergunta que é meio que uma lenda urbana aqui no Brasil. Algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra. É obrigatório o uso de óleo de refino na formulação de lubrificantes aqui no Brasil? Não, isso é um mito que tem no mercado, né? Às vezes, para justificar um produto de baixa qualidade, né? Porque você não é obrigatório, o que existe é uma obrigação legal para você recolher uma certa parte de óleo usado que você comercializou de produto novo, né? Então, para isso você tem alguns organismos, né? A Fux faz parte, por exemplo, do Joglin, que é um instituto que faz o recolhimento de embalagens e, e de matéria-prima usada. Então, mas é um mito, né? Na verdade, a Fux, ela não utiliza óleo reciclado nos seus componentes de produção de outros tipos de lubrificantes. Então, realmente esse é um mito que ficou no mercado por muitos anos, né? Mas não tem obrigatoriedade. O que você tem é obrigatoriedade é você recolher um percentual, que não me recordo o quanto, posso depois dar mais detalhes para vocês, de tudo que você comercializou no mês, você é obrigado a recolher. Para isso, você tem alguns institutos que fazem isso para você. Você paga, a empresa paga e ela te dá um certificado de recolhimento a quantidade estipulada pelas agências regulatórias. Entendi. A Fux, como trabalha com produtos premium, não utiliza óleo de refino. Não é uma matéria-prima adequada ao produto de vocês. Não pode ser até no futuro, de novo, né? Por uma questão de redução de emissão de carbonos, dessa busca de uma pegada mais limpa, né? Lá na Europa já se utiliza óleo de refino em alguns produtos, né? Como forma de reduzir o impacto ambiental, né? Na hora do que você descarta, você reutiliza esse lubrificante transformado, né, numa nova base e você faz o que a gente chama de uma economia circular, né? Então, essa economia circular, ela começa desde o nosso fornecedor. Então, a gente procura fornecedores que tenham selos ambientais, façam a coleta do seu descarte, utilizem, por exemplo, papelão reciclado, enfim, na sua composição, até o final da cadeia, né? Que o produto, isso é um conceito muito forte na Europa, o produto não morre, ele é descartado, mas ele é reutilizado. Então, é por isso que se chama economia circular. É uma tendência, eu acredito que aqui no Brasil existem algumas plantas, né, que estão investindo pesado aí na sua modernização para poder ter um produto reciclado de boa qualidade para poder atender as exigências dessas homologações, que no final é o que importa para a Fux, né? Utilizar essas bases para uma formulação de um produto com homologação. Perfeito.
Com relação às classificações, eu faço a seguinte pergunta: quem é o órgão que estabelece essas classificações? É uma norma? Quem gerou essas classificações? Do óleo básico ou do óleo básico? Óleo básico, do óleo básico. Do óleo básico são institutos internacionais, né, que se juntaram para poder classificar esses grupos, entre grupos, né? Inclusive eu fiquei devendo a palavrinha PO, né? Tem outro nome complicado que é o poliapeolefina, né? Que é um hidrocarboneto sintético, né? Então ele é um produto que imita, né, a estrutura do hidrocarboneto, né, encontrado nos óleos minerais. É um produto totalmente sintético, ele é do grupo 5, né, a gente chama de PAO, né? Então, são institutos que determinam essa classificação dos grupos, né? Mas aqui no Brasil, né, a gente infelizmente só encontra o grupo 1, né, e o grupo 2. A partir do grupo 3 são todos óleos básicos importados, né, para formulação de sintéticos aqui no mercado nacional. Existe uma um estudo da Petrobras, né, para fornecer grupo 3 há muitos anos, né, isso eles vêm estudando há muitos anos, mas eles não conseguiram ainda colocar em prática de fornecer o grupo 3 no mercado, tendo em vista que os óleos minerais, né, à medida que a modernização da frota vem avançando, né, os óleos mais antigos, os minerais, os semissintéticos, eles tendem a ter uma vida curta no mercado, né? Se estima que em 2030, acho que menos de 15% dos lubrificantes vão ser a base mineral e semissintético, né? Então, tudo, o mercado está indo para o sintético, não tem volta, né? As tecnologias de motores, homologações, e isso vai acabar fazendo com que esse grupo 1 fique até mais caro do que o grupo 3. É o que acontece na Europa. Na Europa, a gente encontra produtos da Fuchs com base minerais e bases semissintéticas que são até mais caros que alguns produtos à base sintética, né? O curioso, né? Aqui no Brasil é o contrário, a gente encontra produto mineral barato, mas lá fora a gente encontra essa diferenciação. Por isso que cada vez mais lá na Europa e no resto do mundo vem avançando o mercado de lubrificantes sintéticos, em detrimento do mercado mineral e semi, né? Perfeito. Vamos falar então do assunto mais polêmico do mercado: norma de montadora. Norma de montadora. Por quê? Hoje em dia, com os motores e transmissões modernas, as garantias estão atreladas no uso do óleo. Eu vou chamar de homologado, mas não é uma única marca, vai. O pessoal costuma chamar de produto homologado aquele que leva o nome da montadora. Aqui nós vamos chamar de homologado o produto que obedece à norma da montadora. Gostaria que você falasse um pouquinho do que a Fuchs pensa a respeito, do que a Fuchs faz a respeito dessas novas exigências. Para nós não é não é um assunto polêmico, não, muito pelo contrário, para nós é regra. Então, assim, a Fuchs ela é voltada para homologações, né? Então, todo o seu portfólio ela contém produtos homologados. A gente entende que respeitar a homologação ou a aprovação da montadora é o que faz a diferença da durabilidade do motor e do veículo, né? Então, a partir do momento que a gente... Só para entender, né? Hoje no mercado você tem algumas palavras que infelizmente também confundem o aplicador ou o consumidor, né? Então,
quando a gente fala de homologação, a gente fala ou produto homologado ou produto aprovado na montadora. Infelizmente, né, algumas empresas utilizam alguns artifícios linguísticos de nível de atendimento ou recomendação. Então, a Fux ela é muito transparente com relação a isso, com todos os produtos, né, os rótulos dos produtos, no seu verso, ela vem especificado o que é homologação, o que é recomendação, né? Então, se a Fux tem um produto que leva uma aprovação, não falo de qualquer montadora aqui, BMW, Mercedes, realmente ela tem, né? E quando a gente não tem a homologação, a gente utiliza a palavra recomendação. O que diferencia, né? Que a Fux recomenda aquele produto para aquela homologação, mas não quer dizer que nós temos o certificado da montadora, que foram feitos testes e provas que confirmam aquele produto foi feito para aquela engrenagem, aquele motor, enfim, né? Então são coisas bem diferentes, né? Mas tudo que a gente olha vem chegando aqui no Brasil, né, de novos competidores, novas marcas de veículos, né? A gente primeiro sempre olha se tem um produto lá fora que tem homologação e a gente acaba trazendo. Isso traz segurança e conforto, conforto no sentido econômico, durabilidade do veículo, do motor, né? Mas isso traz uma confiabilidade para que o consumidor, o aplicador que use Fux, ele tenha certeza que ele está usando um produto de qualidade. Vou aproveitar então a tua resposta para fazer uma nova pergunta. Você citou 3 palavras cujos significados eu já entendi que são totalmente diferentes. Você falou em homologação, você falou em aprovação, você falou em recomendação. Então eu vou te fazer a seguinte pergunta. Eu queria que você explicasse para mim e para os nossos seguidores o que é um produto homologado, como se chega nisso, o que é um produto aprovado, como se chega nisso e o que é um produto recomendado. Perfeito, professor. Então vamos lá, vou tentar explicar de uma forma simples, né? Homologação eu fiz testes, né, de durabilidade, de horas, com meu lubrificante dentro da montadora. A montadora vai lá e homologa o meu produto. Ou seja, você faz o teste dentro da montadora ou você faz o teste e mostra os resultados para a montadora ou é a montadora que faz o teste? Normalmente, homologação é a montadora que faz o teste. Eu mando o produto, eles fazem o teste lá e homologam o meu produto. A aprovação, ela pode se dar por uma questão de você utilizar um aditivo e por aprovado pela montadora. Então, você tem fabricantes de aditivos e você compra aquele aditivo que vem com aquela carta de aprovação da montadora. Tá? Então, por exemplo, para citar nomes de grandes fabricantes de aditivos, tem a Báticos, que tem a Lubrizol, tem a Apton, e me perdoe aqueles que estão não ouvindo pelo específico, tem algumas outras empresas de aditivos. Então, você pode comprar um aditivo que tenha ali uma aprovação dentro de uma montadora. E você tem o lubrificante recomendado, aí a fábrica, né, a Cubos, no caso, ela produz um lubrificante, né, e por alguma razão, que pode ser até uma razão comercial, aquela montadora tem um acordo comercial com outra marca de lubrificante e ela não permite fazer nenhuma outra homologação, mas fazendo testes comparativos com o lubrificante homologado, né, ou de acordo comercial, a Fux faz os testes, ela fala, o lubrificante que a Fux fez é igualzinho ao lubrificante original, homologado, porém, como não tem a aprovação, perdão, a homologação da montadora, eu uso a minha recomendação para essa marca de veículo, essa norma
Quando se fala em homologação, então existe um certificado. Sim, são cartas que, infelizmente, por acordos comerciais, não podem ser divulgadas publicamente, mas os fabricantes de lubrificantes recebem a carta com a assinatura dos diretores técnicos das montadoras. Normalmente elas são renovadas de tempo em tempo, então é importante também citar. Então, montadoras, eu falo que a gente tem acesso às cartas de montadoras europeias, alemãs, que tem prazo. Então, você determina que aquela homologação é válida até 2027, por exemplo. Em 2027, você tem que submeter a nova aprovação. Não houve mudança na composição do produto, não houve nenhuma evolução tecnológica naquele motor, enfim, continua, é uma revalidação daquela homologação. Tá? Caso tenha alguma mudança, ou normalmente se dá um novo lubrificante, né? Se mudou um pouco a concepção da engenharia, do motor, enfim, normalmente se lança um lubrificante novo. Começa o processo tudo de novo. Eu já vi muitas vezes em embalagens escrito: atende às normas XYZ. O que quer dizer esse atende? É algo oficial? É algo que a montadora conhece? Ou é algo particular do fabricante de lubrificante? Como eu falei, infelizmente a gente tem alguns fabricantes que usam alguns artifícios linguísticos para, diria você, confundir a cabeça do consumidor aplicador. Então, nível D não significa aquele homologado ou aprovado. Nível D, o atende, né, são palavras que são utilizadas para gerar uma certa confusão ali, um entendimento de que aquele produto atende, né, aquela montadora, mas não é verdade. Aquilo lá realmente não é um produto homologado, é um produto que talvez satisfaça aquela. Na verdade, não satisfaça, não. A palavra pode ser aplicado, mas quem passa toda a confiabilidade daquela aplicação é o fabricante, não a montadora, não a homologação. Não sei se ficou um pouquinho claro, ficou um pouco confuso. Fica sempre fica uma, como diz o Fernando Lali, né? Fica uma zona cinzenta. O nível D atende, nível de atendimento, nível de exigência, são palavras que confundem, porque você não está falando de uma forma transparente para o seu aplicador ou consumidor que o produto é homologado, né? Atende a norma tal, mas o que é esse atende? Eu não tenho homologação, então o que é esse atender? É uma recomendação do fabricante, pode ser utilizado sem qualquer garantia. Então, por isso que a Fux preza muito essa questão de transparência, principalmente no seu rótulo, nos seus catálogos, para que realmente, se nós tivermos homologação, vai estar escrito lá que tem. Se não tem, recomendação de fábrica. Se não tem nem recomendação de fábrica e não tem nem homologação, é por conta e risco da confiança da marca, que é aquele consumidor, o aplicador possa vir a ter. Deixa eu entender uma outra coisa. Quando você fala em homologação, você me disse que a homologação é feita dentro da montadora. Você tem acesso aos requisitos, aos testes, às metas de performance que esse lubrificante tem que atingir para você poder, no caso, tentar fazer os testes fora antes de mandar para eles? Sim, a Fux ela trabalha em parceria com as grandes montadoras, né? Então, por exemplo, em novos projetos, vai sair um veículo novo com uma motorização totalmente diferente, com um consumo esperado diferente, folga de motor, emissão, né, de poluentes X e tal. A Fux, ela, em parceria, ela recebe as informações antes dessa montadora e a gente elabora, né, o melhor lubrificante, né, formula o melhor lubrificante para aquela aplicação antes dos testes.
Então, por todo o conhecimento técnico que a Fux tem, ela recebe essas informações, devolvemos para a montadora, e aí depois de tudo isso, começam a ser feitos os testes de campo, né? Mas a gente trabalha bem conjunto, bem próximo às principais montadoras, tanto que a Fux, ela é primeiro investimento na maioria das montadoras europeias, né? Então, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, principais montadoras europeias, elas são parceiras da Fuchs no mundo, né? Nós fabricamos alguns produtos de primeiro investimento para ela também, no mercado de reposição. Então, alguns produtos com marcas próprias, Mercedes, é, aqui no Brasil, Hyundai, enfim, já sai, feito pela Fuchs com a embalagem do fabricante, que eles acabam vendendo no seu pós-venda, né? Mas esse trabalho ele é muito próximo. E cada vez mais as montadoras elas confiam na Fuchs, por isso que a gente acaba tendo acesso à oportunidade de homologar os produtos do mercado de reposição, por essa proximidade no desenvolvimento do lubrificante de primeiro enchimento, de montagem. O que eu achei interessante que o Marcelo comentou é que a Fux ela deixa discriminado a homologação e a classificação, quando ela tem a homologação, quando ela tem a classificação nas embalagens, e isso é um artigo raro no mercado, principalmente agora que a gente está procurando sempre mencionar qual é o óleo correto. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes que chegam para a gente, que é o pessoal falando, mas o óleo tal, ele pode ser usado, o óleo X pode ser utilizado no motor Y. E aí, quando a gente vai ver o rótulo, a gente vê que aparece essa homologação atende a, então atende a, né? Ou tem a classificação, ou tem as classificações de desempenho semelhantes, mas não tem sequer o atende a, né? E é muito raro a gente ver produtos com homologação explícita no rótulo. São pouquíssimos no mercado, né? Aqui eu vou citar nominalmente, eu não sei se a Fuchs trabalha com essa linha de óleo no mercado para a linha GM Dexus. Não sei se vocês têm esse óleo no mercado, mas essa foi a última polêmica que chegou para a gente, porque a gente viu muitos óleos no mercado que tinham essa classificação Dexus, e outros que tinham, e são várias gerações, né? Tem o Dexus 1, Dexus 2, geração 1, 2, 3, enfim. E tem outros que tinham uma classificação, que diziam atender a uma norma GM específica, que era equivalente ao Dexus, mas não estava lá explicitamente Dexus. Então ficava exatamente essa dúvida. Beleza, atende a essa norma de acordo com a montadora ou de acordo com a fabricante do óleo, né? Essa é uma dúvida absurdamente grande do consumidor nesse momento, e eu acho que essa informação que você traz para a gente, que existe essa distinção tão grande entre homologação, classificação e atende a, eu acho que isso é um ponto de esclarecimento que o consumidor precisa ficar muito atento. Como que vocês costumam trabalhar isso como informação no mercado e mostrar que vocês têm um diferencial da homologação e que isso precisa ser levado em conta? É uma razão do porquê, Fernando, das empresas utilizarem o nível D, o atende a. A homologação, ela custa. Ela tem um preço, ela tem um valor, né? Nem todas as empresas estão dispostas a pagar esse preço. Por quê? Porque no mercado que nós comentamos inicialmente, que o mercado brasileiro é um mercado, infelizmente, de preço, né? Quando você coloca uma homologação dentro de um produto, você eleva o preço daquele produto. O que nós sempre fazemos tentamos nos nossos treinamentos que nós damos ali pelo mercado, né? Com nossos engenheiros técnicos, com um dos embaixadores da marca, que é o professor Scopino, que ele nos ajuda a levar essa informação, porque ele entende também que esse mercado ele precisa evoluir, melhorar. A importância da utilização das homologações
que nada mais é o que recomenda, né? Nada mais o que está escrito no manual do proprietário do veículo. Então, se aquele manual do proprietário, aquele motor pede a Volkswagen 508, 88 ou a 502, é para usar aquele lubrificante, né? Então, por isso que a grande diferenciação entre aquelas empresas né, que homologam os produtos e aquelas que não, né? Então, a gente sempre escreve artigos, né, é, mostrando para o consumidor que o uso de produtos homologados ele vai ter um benefício a longo prazo, redução da manutenção, redução de gastos ali futuros, né? Então a gente sempre tenta levar essa informação. A Fux ainda é uma empresa, apesar de nós estamos aqui há mais de 50 anos no Brasil, o mercado automotivo é um mercado ainda de desenvolvimento, né? Com o aumento principalmente dos veículos, da frota com transmissão automática. A Fux é a empresa que tem o maior portfólio de transmissão automática aqui no Brasil. Nós entendemos que também para cada tipo de transmissão existe um fluido dedicado, né? Assim como existe homologação para o óleo de motor, existem fluidos dedicados e também com as suas normas para as transições automáticas. Então, hoje, né, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 14 produtos de transição automática, né, que a Fux entende que um produto de uma montadora, uma transição de uma montadora é diferente de uma outra montadora. Temperatura, pressão do sistema, carga do veículo, e nosso mercado aceita, infelizmente, que um fabricante de fluido aplica um fluido para todas as transmissões, né? E isso é uma grande verdade. Isso pode levar, né, no futuro a alguns gastos desnecessários por falta de informação, porque o cliente hoje, o consumidor, vai pagar um pouquinho mais no lubrificante, mas a longo prazo ele vai ter certeza que está utilizando, né, professor, o fluido lubrificante correto para aquela aplicação. E com relação a Dexus, a Fux sim tem a Dexus lá fora. A Dexus é uma nomenclatura da GM, né? Onde a gente tem que pagar royalties para a GM. Então, a Fux tem o seu portfólio para Dexus já com a sua última geração lá fora. Nós estamos trazendo isso no mercado, infelizmente, por ser um produto importado, ele tem o seu preço um pouco mais elevado do que o do mercado aqui, e até porque aquilo que você falou, né, Fernando? Infelizmente as empresas jogam com nomenclaturas de palavras, enfim, e aí você acaba comparando um produto Fux homologado com Dexus, com um produto que não é homologado, que atende, e diz que tem a Dexus, e aí a diferenciação de preço é muito grande, e aí a gente, infelizmente, é colocado como um produto fora de preço, enfim, o que não é uma grande verdade, porque aquilo que nós oferecemos é realmente aquilo que nós falamos, né? E é uma linha bastante sensível a preço por se tratar de veículo compacto de grande escala de venda, né? É uma linha muito sensível, por isso o exemplo, né? Ou seja, fazendo um resumo, o fato de estar escrito numa embalagem atende à norma XPTO, não necessariamente esse fluido ou esse óleo foi testado de acordo com esses requisitos. Pode ser que sim, internamente no seu próprio fabricante, pode ser que não. Eu julgaria uma enorme irresponsabilidade um fabricante de óleo de fluido escrever que atende e não atender. É botar o pescoço na guilhotina. Mas Mas é exatamente isso, né? Então, ou a empresa ela precisa usar um termo um pouco mais simples aqui, se garantir aquilo que ela está falando é o que ela está oferecendo, ou para não pensar o pior, né, de estar lubricando o consumidor, o aplicador, né? Então, às vezes,
Mas o que a gente falou desde o início, né? Desconfie de preços mais baratos. Tem uma razão de ser, o porquê o produto homologado, então homologado tem o seu diferenciação de preço, né? Tem aquele valor embutido ali, né? Tem um custo, né? De conseguir essa homologação. Então, às vezes, né? A gente peca por alguns centavos, não, alguns reais, até às vezes centenas de reais, né, uma troca mais completa de um veículo com maior capacidade de lubrificante, mas aquilo lá, se a gente dividir isso ao longo do tempo da vida útil do veículo, né, aquilo lá, esse valor ele vai sair muito mais em conta, né?